Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é dia 28 de março de 2025. Nosso devocional diário está em Gálatas, capítulo 6. Chegamos ao final de mais uma carta do apóstolo Paulo, agora às igrejas da Galácia. Igrejas essas que estavam sendo ali invadidas por uma doutrina perniciosa ao evangelho da graça, a salvação que somente em Cristo é suficiente. No final desta carta, Paulo vai dar vários conselhos aqui bem práticos para aqueles irmãos. Ele vai dizer no versículo 1 que se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Paulo ele vai dizer para aqueles irmãos que eles precisam sim, se alguém tiver alguma ofensa, precisa ser confrontado, mas esse confronto precisa ser com espírito de mansidão. E ele diz isso no sentido de que aquele que pode estar ali admoestando, aquele que pode estar tratando aquele problema naquele momento, também pode ser tentado. Então temos que ver os problemas na igreja, tratar desses problemas, não há como fazer vista grossa, mas também com esse espírito de mansidão é sempre importante para que tudo seja feito conforme a vontade do Senhor. Ele vai dizer para nós levarmos as cargas uns dos outros, para nós ajudarmos o próximo. Ele diz no versículo 6 que aquele que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Paulo está dizendo aqui acerca dos pastores, acerca de líderes, aqueles que discipulam, eles devem ser ali que recebem aquilo que aquele que está sendo instruído possa dar para ele, que ele pode compartilhar, que ele pode ajudar, que ele pode ali sustentar aquela pessoa, inclusive, com uma parte dos seus bens, sim, porque está sendo instruído na palavra. Há pessoas que foram chamadas para fazer isso. Paulo diz que aquele que semeia na carne, da carne vai ceifar corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Ele diz para não cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. A lei da semeadura é algo que está diante de nós. Aquilo que nós plantamos é o que nós colhemos. Não temos como plantar uma semente de um tipo de planta e colher outro tipo. Isso também serve para o mundo espiritual. Aquele que semeia na carne, ele vai colher corrupção. O fruto da corrupção da carne é corrupção. O fruto da velha natureza que há em nós é a corrupção. Mas se nós semamos o Espírito vai nos dar o fruto do Espírito, nós vamos ceifar a vida eterna. E ele diz para nós não nos cansarmos de fazer o bem. Veja bem que fazer o bem pode cansar, porque muitas vezes fazemos o bem e não há uma recompensa, não há um retorno, um reconhecimento. O cristão, ele que recebeu o fruto do Espírito, não pode fazer o bem pensando nesse tipo de retorno. Então ele precisa fazer pensando, eu estou fazendo como ao Senhor, por pura gratidão, e aí sim vai conseguir não se cansar e sabendo que haverá uma colheita em algum momento, desde que não tenhamos desfalecidos. Paulo ele termina a carta dizendo que foi ele mesmo que escreveu esta carta. Ele diz, versículo 11, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. E ele continua ali combatendo aquele mal. Ele começou falando disso e termina fazendo disso. Ele diz que nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. É como se Paulo estivesse dizendo que aqueles que estavam ali estavam contando os convertidos que iam para o lado deles. Talvez ele estivesse dizendo, lá na Galácia nós conseguimos circuncidar centenas de pessoas. E eles não guardam a lei, eles querem que se guarde a lei, que a circuncisão era uma das ordenanças da lei, aquilo já tinha sido abolido no concílio de Jerusalém, mas aquelas pessoas ainda queriam continuar trazendo este peso sobre a vida daquelas pessoas que estavam se convertendo, os gentios que estavam se convertendo. Só para entender, gentios são aqueles que não eram judeus ali naquela época. E eles estavam lançando um jugo muito pesado, que era justamente a circuncisão. E Paulo, nessa carta, defende justamente que não é necessário voltar ao judaísmo, não é necessário seguir as leis do judaísmo para se tornar um cristão. O que precisa é entregar a vida em Cristo. Porque no fim das contas, diz o versículo 15, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. O que interessa não são as obras externas
externas da carne, as obras da lei, como ele está combatendo aqui, mas sim ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E Paulo encerra, eu também encerro, desejando uma ótima semana para você. Versículo 18: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. E que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.